Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre o mandamento, que é um lembrete para o dia de sábado. Mas temos que abordar um assunto importante. Quando Deus entrega as tábuas da lei para Moisés no Monte Sinai, ele escreve 10 palavras hebraicas, que ali estão os mandamentos. Em Êxodo 20, nós vamos ver quais são esses mandamentos. Então, esse texto, ele é um texto inteiro. Ele não está dividido. Tem os versículos que falam de uma maneira geral e profunda sobre os mandamentos de Deus. Mas para obter os 10 mandamentos, em referência às 10 palavras hebraicas que Deus entregou para Moisés, Santo Agostinho, ele vai separar esses mandamentos através de versículos. Então ele coloca que do versículo 2 ao 7, está se referindo ao primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ali já está incluído para não fazer imagens de escultura de deuses, porque a pessoa cai na idolatria. Isso se refere a deuses como entidades que estão no lugar de Deus. Essa que é a proibição. Só que, depois de algum tempo, os protestantes dividiram diferente. Então, lá no primeiro vídeo, quando eu estou apresentando os 10 mandamentos, eu falo na versão protestante, que é 4 versículos, 4 mandamentos na lei de Deus, que se refere à ligação com Deus. E os outros 6, nós com o próximo. Só que, propositalmente, eu fiz assim para que a gente questionasse. Porque na Igreja Católica, o terceiro mandamento será sobre o sábado, que nós vamos falar hoje. Na versão protestante, o terceiro mandamento é não usar o nome de Deus em vão, porque está dividido da seguinte forma, na versão protestante: amar a Deus sobre todas as coisas, não fará para ti imagens de escultura, honrar, não usar o nome de Deus em vão e lembrar do dia de sábado. Então, na primeira tábua fica 4 mandamentos. Só que a versão primeira dessa divisão foi feita pelo bispo Santo Agostinho. Ele que fez a primeira versão e para nós se torna a única, porque para o católico o que vale é a versão que a igreja segue, que é a de Santo Agostinho. Então, para nós, isso é importante porque senão algumas pessoas ficam na dúvida, né? Porque a maioria das vezes o que é visto é essa forma que os protestantes fizeram, ficando 4
leis na primeira tábua e 6 na segunda. Para os católicos fica 3 na primeira tábua e 7 na segunda. Então, para nós, recapitulando, vai ficar amar a Deus sobre todas as coisas, porque a questão das imagens já está incluído no primeiro mandamento, porque não vai ter outros deuses diante de ti. Outros deuses são esses deuses que os hebreus estavam adorando, porque conviveram com os egípcios e eles tinham muitos deuses e faziam estátuas e adoravam essas estátuas. E o que eles fizeram com o bezerro de ouro para adorá-lo, colocando no lugar de Deus. O segundo mandamento será, para nós católicos, não usar o nome de Deus em vão. E o terceiro, a questão do sábado. Então, nós vamos aprofundar nessa questão do sábado. A Igreja Católica não mudou a lei de Deus, mas o magistério da Igreja interpreta o Decálogo à luz do Novo Testamento. Então, para nós, a guarda do sábado é o domingo. O sábado foi instituído para um povo que, saído do Egito, eles não se lembravam de Deus. Eles não tinham Deus como o Senhor de todas as coisas, porque eles ficaram escravos por 400 anos. E esses comportamentos, essa idolatria dos egípcios, ficaram com eles, porque eles aprenderam assim. Foi passado de geração a geração. Quando Deus liberta esse povo, Deus está ensinando esse povo a caminhar com Deus. Então, Deus colocou a lei para eles tirarem um dia na semana e lembrar de Deus. Dedicar-se a Deus. Nesse dia específico, sábado, 7º dia. Só que quando Jesus vem, ele cumpre a lei nele. Ele não vai abolir a lei. A lei não foi abolida. A lei foi aperfeiçoada em Cristo. Se antes era dito para guardar um dia na semana, hoje, para nós guardamos todos os dias. Todos os dias. Nós não precisamos de um dia para lembrar-se que Deus é o Criador. Porque isso já está enraizado no nosso pensamento. Porque aprendemos assim ao longo do tempo. Durante o desenvolvimento do cristianismo, já ficou para nós que a gente pensa em Deus o tempo todo. Não precisamos lembrar dele num dia, mas sim o tempo todo. E para nós cristãos, o domingo é o dia da ressurreição de Cristo. Então, se a gente for ver nas Escrituras, à luz do magistério da Igreja, a gente percebe que o Pentecostes ocorreu no domingo. Então, Jesus ressuscitou no domingo, o Pentecostes aconteceu num domingo. Porque o domingo, para os cristãos, é o dia do Senhor, Jesus Cristo. O sábado é para os judeus. Para os cristãos, não é mais.
Não foi a igreja que mudou a lei de Deus. Foram as práticas dos primeiros apóstolos, na igreja primitiva, é que se começou a se encontrar no domingo, nas reuniões, para falar de Jesus. Então foi uma prática que foi se concretizando. E isso ficou, ao longo dos séculos, isso foi se cristalizando. Então, para nós, é o dia de domingo. E o que isso implica para nós cristãos? A igreja entende que no domingo nós pensamos em Deus todos os dias. Mas o domingo é um dia que você separa para ir à igreja, adorar a Deus, prestar culto a Deus. Como nós cremos que Jesus se faz presente na Eucaristia, então o domingo é o dia que nós vamos nos encontrar com Cristo. Porque a Eucaristia, ela não é um símbolo de Jesus. Não. Ela é a consubstanciação do corpo de Cristo, que se materializa ali. Tanto é que tem muitos milagres eucarísticos provados cientificamente para a maioria das pessoas que precisa de um aval científico para ver o que é verdade. Tem vários estudos comprovando. Carlo Acutis fez esse estudo. Quem é Carlo Acutis? O adolescente de 15 anos que está com seu corpo incorrupto, morreu em odores de santidade. Ele divulgava o evangelho através das redes sociais. Ele era italiano e ele fez esse estudo. Então, ele deixou registrado na internet, pode pesquisar, é muito interessante, os milagres eucarísticos. E isso para nós é muito importante, porque vem nos mostrar que o encontro que a gente tem com Jesus aos domingos é o encontro do Filho com o Pai. Então, a Santa Missa nos proporciona esse encontro. Então, é no domingo que nós vamos adorar a Deus e louvá-lo perante a Eucaristia. Pegando um gancho com a aula, o vídeo, a nossa conversa, como queiram chamar, sobre o nome de Deus, que tem que ser honrado, não usar o nome de Deus em vão. O que significa estar diante do Santíssimo? Ali tem a Eucaristia, que é o corpo de Cristo. Quando o padre levanta a hóstia, ele consagra a hóstia. Ela já não é mais uma farinha com água. Ali ocorre a consubstanciação. E isso nos mostra
como que é ou deveria ser a nossa atitude perante Deus. A reverência que temos que fazer. Por exemplo, quando nós vamos passar diante do altar na igreja, nós temos que fazer a genuflexão, uma pequena encurvação, porque estamos passando diante do altar. Perante a Eucaristia também. Ali está o corpo e sangue de Cristo. É muito privilégio estar ali diante de Cristo, o nosso Salvador. Então, nós temos que nos alegrarmos quando alguém diz: vamos à igreja, vamos à missa no domingo. Se a pessoa pode ir todos os dias, que maravilha, que bênção comungar todos os dias. Mas o domingo não pode faltar. Se a pessoa falta à missa aos domingos, ela está cometendo pecado grave, porque é um mandamento. Se ela falta por motivos de doença ou algo maior que impediu ela de ir à igreja no domingo, tudo bem, ela não precisa confessar, foi um domingo que ela faltou, que ela não pôde ir mesmo, ela não precisa confessar. Mas se ela falta 2 domingos consecutivos, ela tem que se confessar, falando para o padre que ela faltou à missa no domingo. Porque é um pecado grave, e pecado grave exige-se confissão. Para nós católicos, é assim que é o procedimento. Pecados veniais não precisam ser confessados para o padre. A gente pode confessar diretamente a Deus e, durante a missa, no início da missa, o padre, ele perdoa, ele dá absolvição para os pecados veniais. Os mortais, não. Então, quem está em pecado mortal não pode comungar, a não ser que confesse para estar em estado de graça. Porque se a pessoa comunga em pecado mortal, ela comunga para a sua própria condenação. Ela vai estar recebendo o corpo e sangue de Cristo indignamente. E isso vai prejudicar ela ainda muito mais. Vai prejudicar e pode ter condenação eterna se ela morrer nesse estado. Por isso que nós temos que fazer o nosso melhor. E a igreja, ela nos orienta, ela nos acolhe, ela não nos condena, ela nos orienta para que a gente não coloque em risco a nossa alma. Então, vamos, a partir de agora, entender que não se deve faltar à missa. E estando na igreja, comportar-se dignamente, porque ali tem um encontro marcado com Cristo. E também temos que dar o exemplo para os nossos irmãos, ajudando-os nessa caminhada da santidade. Ok? Então, até o próximo vídeo.